Te amo, Senhor. A igreja. Louvado seja o nome dele. Aleluia. Há uma realidade espiritual poderosa nessa noite, neste lugar, irmãos. Aleluia. Há um ambiente absolutamente saturado pela presença do Espírito do Senhor. Não saia desse lugar. Não saia desse ambiente. Não levante mais. Não saia do seu lugar. Fique onde você está, recebendo a porção da palavra do Senhor para o seu coração, que Deus vai fazer a diferença na sua vida hoje. Esse é o primeiro domingo de 2019. Muitas coisas vão acontecer ao longo deste ano. Por várias coisas passaremos, mas Deus tem uma palavra, irmãos, nessa noite para os nossos corações, amém? De esperança, de paz, uma palavra que vai nos dar ânimo, vai nos trazer vigor, para que a gente consiga avançar ao longo deste ano, na presença poderosa de Deus. Abra sua Bíblia aí, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26, apenas esses dois versos, Atos 16, 25 e 26. Glória a Deus. Se você está com a Bíblia no seu smartphone, abra aí, tablet, ou se você trouxe a Bíblia papel, abra também. Vamos todos ler a palavra do Senhor. Atos 16, 25 a 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, diga de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está neste ambiente, o Senhor está neste lugar. A tua presença é real, verdadeira, ela é perceptível, ela é notável. Nós sentimos a tua presença aqui nesta noite. Ministra-nos nossos corações, ó Deus, através do teu Santo Espírito, Pai. Aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos e as suas filhas, que vieram aqui para ouvir a tua voz, te adorar, Senhor, e ouvir a tua voz. Fale conosco agora, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém,
Amém e amém. Queridos, esses versículos que nós acabamos de ler, esses 2 versos, no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, para que nós tenhamos uma compreensão mais próxima do que o texto está querendo trazer para nós, do que Lucas, o autor. Lucas é o escritor de Atos dos Apóstolos, é atribuído a ele, a Lucas, o doutor Lucas, o médico, a lavra do livro de Atos dos Apóstolos. Foi ele quem registrou todos os atos e acontecimentos que aconteceu na igreja primitiva. Lucas está neste momento trazendo para nós um relatório do que aconteceu nesses dias na vida de Paulo e Silas. No versículo que nós lemos, ou nos 2 versículos que nós lemos, faz referência à vida desses 2 homens. Diz a Bíblia que Paulo e Silas estavam na prisão, é o que o texto diz, e perto da meia-noite, ou por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. De repente, sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, sacudiu os alicerces do cárcere onde eles estavam, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, ou seja, todos foram libertos ou libertados. Mas o que acontece anteriormente a esses 2 versículos, irmãos, é muito importante para nós nesta noite. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender como que Paulo e Silas chegam nessa prisão e por quê, o que eles estavam fazendo ali na prisão. E eu não sei se os irmãos já leram o livro de Atos dos Apóstolos, mas a Bíblia diz no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, depois que Paulo já tinha tido um encontro com Jesus, nós vemos isso no capítulo 9 dos Atos, Paulo saindo em direção a Damasco, a capital da Síria, com uma carta na mão, com uma procuração na mão das principais autoridades romanas e do sinédrio judaico para prender, matar, enfim, fazer o que ele quisesse fazer com todos os judeus. Diz a Bíblia que no caminho de Damasco ele se encontra com Jesus. Jesus se encontra com ele se encontra com Jesus, e Paulo tem a vida dele transformada. O perseguidor passa agora a ser perseguido, porque ele passa a fazer parte deste grupo de homens e mulheres que estavam revolucionando, virando o mundo de cabeça para baixo, naquele tempo e naquela época, na história do mundo, primeiro século da era cristã. Foi o momento em que tudo isso aconteceu. E no capítulo 13 diz a Bíblia que havia uma igreja chamada Igreja de Antioquia, Isaac. E nessa igreja de Antioquia diz a Bíblia que era uma igreja muito abençoada, porque ela tinha ali mestres, doutores e profetas de Deus. Dentre eles diz a Bíblia que Paulo e Barnabé. Você vai encontrar no capítulo 13 de Atos a história nos dando a informação de que na igreja de Antioquia havia muitos mestres, doutores e profetas, e dentre eles Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé eram os companheiros de primeira hora. Quando Jesus aparece a Saulo, ainda não era Paulo, era Saulo de Tarso. Diz a Bíblia que ele era um homem muito ruim, ele era um homem com muita autoridade, ele tinha consentido na morte de Estevão, por apedrejamento, o varjão, ele assistia, ele viu tudo aquilo lá. Irmãos, eu estou acelerando, porque eu tenho muita coisa para falar com os irmãos, e o tempo passa rápido, mas eu preciso trazer para os irmãos essas informações primárias, para que a gente entenda o contexto do assunto que eu quero trazer aos irmãos nesta noite. Saulo era uma autoridade, uma grande autoridade, um rabino, que estudou na corte, ou ele estudou na escola de Gamaliel, aprendeu aos pés de Gamaliel, era um dos mais nobres, dos alunos mais importantes. Ele tinha uma autoridade investida nele, que lhe dava poder, como eu já disse aqui, prender, matar e fazer o que ele quisesse fazer. E aí quando ele se converte, a notícia chega a muitos dos irmãos de Jerusalém e de outras cidades, mas é claro que nem todo mundo acreditava que aquele Saulo, poderoso Saulo de Tarso, que estava prendendo, matando e açoitando cristãos, tinha se convertido a Cristo. Diz a Bíblia que a igreja de Jerusalém estava preocupada com essa notícia e não estava muito que querendo receber essa informação e acreditando que este homem Saulo, que havia se transformado em Paulo, havia se convertido. Barnabé foi esse companheiro de Saulo de primeira hora. Diz a Bíblia que Barnabé bateu lá na casa de Saulo em Tarso, chamou ele e disse: irmão Paulo, porque agora é irmão Paulo, o povo não está acreditando, mas eu sei que você foi transformado, eu sei que Jesus entrou na sua vida, João, e quando a gente encontra Jesus, irmãos, algo muda na nossa vida, amém? É assim?
Não é assim que acontece? Quando nós encontramos com Jesus nos caminhos da vida, Paulo encontrou no caminho de Damasco, nós encontramos por aí, nas ruas aqui da cidade, em algum lugar, ou às vezes numa balada, em algum lugar da noite. Jesus foi lá onde você estava, encontrou-se com você, ou talvez na madrugada fria e triste, lá da sua casa, no seu travesseiro encharcado em lágrimas, não importa, Jesus foi aonde nós estávamos, e nos encontrou lá, e a nossa vida toma outro rumo, uma outra dimensão, vai para uma outra direção, porque Jesus nos encontrou. Foi assim com Saulo. Mas a notícia que chegava, as pessoas não acreditavam, porque ele realmente era um homem muito mau, e ele tinha muita autoridade nas mãos. Estevão, irmãos, eu disse aqui de passagem, ele morreu apedrejado, e a Bíblia diz, e ele disse, o próprio Paulo, ele disse, eu vi isso acontecer, e eu não fiz nada. Ele consentiu que isso acontecesse. Então, quando a notícia chegou, Saulo de Tarso se converteu, ele agora é um dos nossos, ele é um dos apóstolos, ele se converteu, ele é uma das testemunhas de Jesus. As pessoas diziam, Carol, não é possível, eu não acredito, não é possível, esse cara antes estava perseguindo, matando, açoitando. Então a igreja de Jerusalém não acreditava muito. E Barnabé, que já tinha encontrado com Jesus, estava caminhando com os irmãos de Jerusalém, os primeiros irmãos da igreja primitiva, foi lá na casa de Saulo, bateu lá e disse, vem cá, irmão Saulo, hein, irmão Paulo, eu vou te apresentar aos irmãos de Jerusalém. Aí diz a Bíblia que Barnabé introduziu Paulo no círculo dos irmãos de Jerusalém, e aí eles viram realmente que Paulo havia sido transformado pelo poder de Jesus. Paulo realmente havia se encontrado com Jesus, aquele homem que antes era um homem violento, aquele homem que antes mandava matar, açoitar, agora ele se colocava diante dos irmãos com humildade, ele se colocava diante dos irmãos e dizia, eu encontrei com ele, no caminho de Damasco ele apareceu para mim, eu quero ter minha vida agora gasta, fazendo algo para ele, algo para o reino, algo para o Senhor. E aí no capítulo 13 diz a Bíblia, os irmãos oraram, e pareceu bem ao Espírito Santo e a eles, enviar, diz o texto, enviar Barnabé e Paulo, a primeira viagem missionária, irmã Neuza, a primeira viagem missionária, com direção ao Chipre, a Derbe, a Listra, algumas cidades ali da região da Grécia. A igreja envia Paulo e Barnabé, os dois missionários enviados pela igreja da Antioquia, e eles saíram e foram nessa viagem para falar de Jesus, foram nessa viagem com desejo no coração de anunciar para todos aqueles Silas que eles encontrassem no caminho, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias esperado, que Jesus tinha vindo, nascido de uma mulher, de uma jovem virgem, e por graça do Espírito Santo ele foi concebido, e ele nasceu de uma mulher, viveu aqui 30 anos nesta terra, até os 30 incompletos se encontrar com um homem chamado João Batista, foi batizado no Rio Jordão por esse João, e a partir do momento que ele experimenta o batismo, ele sai para cumprir o seu ministério, e ele avança, passa 3 anos pregando, falando sobre o reino, em várias partes da Judeia, Galileia e Samaria, e ele vai em outros lugares, na região, nos países de fronteira com Israel, falando daquilo que Deus lhe tinha confiado para falar. Ele dizia, eu sou ungido, Filho de Deus, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele dizia, não tenha medo, não se turbe, credes em Deus, credes também em mim. Essa era a mensagem de Jesus, e era isso que Paulo e Barnabé falavam, por onde eles passavam, que não é muito diferente daquilo que nós fazemos hoje. Nós falamos é que Jesus muda a realidade, que Jesus transforma os corações, que Jesus é a solução para todos os problemas, que Jesus é a resposta para todas as perguntas, que Jesus é a alegria quando não tem alegria, que Jesus é a provisão quando não existe perspectiva, que Jesus é a esperança para os que não têm mais esperança. É isso que nós fazemos aqui domingo após domingo.
era o que esses homens faziam naquela época. Por onde eles passavam, por essa região da Ásia, por onde eles passavam, eles falavam sobre Jesus e o que Jesus fazia. E diz a Bíblia que eles foram nessa primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, e junto com eles tinha um terceiro chamado Marcos, João Marcos, o Marcos do Evangelho. E ele foi com eles até na metade da viagem e decidiu voltar para Jerusalém e seguiu Paulo e Barnabé até completar a viagem de novo. E ao longo da viagem eles se enfrentaram, eles se colocaram diante de uma questão que começou a trazer para eles um certo desgaste. E a questão era: nós estamos falando aqui para pessoas que não são judias, para pessoas que não são judeus, nós estamos falando aqui para os chamados gentios, e esse povo não são judeus, mas a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho é inclusiva, então é para eles também. E a questão que se levantou é: esse povo, como os judeus, os homens, os meninos judeus, com 8 dias de idade, tinham que passar pelo processo da circuncisão. Eles seriam circuncidados, porque a lei dizia que deveriam ser circuncidados. A questão foi: e esses gentios? E esses que não são judeus? Deverão ser circuncidados ou não, Enéas? Foi a questão que se apresentou para Paulo e Barnabé. E aí eles voltaram com essa questão: como tratar? Pensa isso, irmãos, a igreja estava começando. A igreja estava começando, as dúvidas surgiam, as questões eram colocadas, as pessoas perguntavam sobre determinados assuntos que ainda não tinha criado um caráter doutrinário. Não existia ainda a doutrina consolidada, tudo era muito novo, tudo estava começando. A questão de ressurreição, a questão do céu, da vida de Jesus, o arrebatamento, tudo isso estava começando, e essas questões eles enfrentavam já no começo da sua jornada. E essa questão, se o Evangelho é inclusivo, o que a gente faz com esse povo que não são judeus? Eles deverão ser circuncidados também? Alguns achavam que sim, outros entendiam que não, e isso de forma que não criando, diz a Bíblia, que não criando um entendimento pacífico, não entrando num acordo, eles trouxeram essa questão para Jerusalém, para os irmãos, os apóstolos que estavam em Jerusalém. E quem estava na igreja de Jerusalém? Tiago, irmão de Jesus, era o pastor da igreja. O apóstolo Pedro, Rodrigo, Pedro estava na igreja de Jerusalém. Os demais apóstolos faziam parte do concílio de pastores, ou do concílio de apóstolos da igreja de Jerusalém. Esse era o colégio apostólico da igreja primitiva. Imagina, irmãos, Filipe, Bartolomeu, Pedro, Isaac, Tiago, João, todos aqueles que andaram com Jesus, e eram os apóstolos, eles estavam ali formando o conselho apostólico, o colégio apostólico. E aí Paulo e Barnabé trouxeram a notícia da viagem, da primeira viagem missionária, e informou para eles algumas dúvidas. E aí diz a Bíblia que Pedro, tomando a palavra, está no capítulo 14 e 15 de Atos. É lindo isso, irmãos, é a história da igreja. Pedro tomando a palavra, ele disse: irmãos, e diz a Bíblia que Pedro vai na direção de que os gentios, ou seja, todos aqueles que não são judeus, não era necessário, não precisava passar pela circuncisão, porque Jesus era suficiente, Ele era maior do que a circuncisão. Então, se as pessoas receberam a Cristo na vida, não precisava cumprir esse dogma, não precisava cumprir essa tradição, porque é assim, quando Jesus entra na nossa vida, algumas tradições antigas vão ficando para trás. Tradições que nós aprendemos quando a gente era criança, ritos que nós aprendemos de uma religiosidade que nós herdamos, tudo isso vai ficando para trás, sim, porque o Evangelho ele é leve, ele flui, ele é leve, a gente consegue ouvir, entender, compreender e fazer e viver. Então muitos ritos foram ficando no meio do caminho, ou se todo mundo conseguisse entender e compreender a palavra de Jesus, quando ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, não precisa dessa ritualidade, não precisa dessa religiosidade
engessada, não precisa sair daqui e enfrentar não sei quantos quilômetros a pé para poder pagar uma promessa em tal lugar, não precisa subir tantos degraus de escada e oferecendo um sacrifício, com o joelho sangrando, para poder oferecer um sacrifício para ser ouvido por Deus. Jesus ia dizer: não precisa, basta, eu sou suficiente na sua vida. Mas nós respeitamos a fé das pessoas, e nós oramos para que o Espírito Santo jogue luz, leve luz e claridade no coração de todas as pessoas. Era isso que Paulo e Barnabé estavam trazendo para o colégio apostólico. Tem uma dúvida: o que a gente faz com esse povo? E aí Pedro, tomando a palavra, e diz a Bíblia que depois Tiago, colocando todos de pé, definiu-se que os gentios não precisavam passar pela circuncisão. Isso era uma questão da lei judaica. O importante era que eles encontrassem, conhecessem Jesus. E diz a Bíblia que eles ficaram tão entusiasmados. A igreja Gabi, a igreja primitiva de Jerusalém, ficou tão entusiasmada com o relatório que eles davam, que eles trouxeram, que Paulo e Barnabé trouxeram, do que Jesus fez na viagem que eles fez, na primeira viagem missionária deles, que eles disseram: vamos enviá-los novamente a uma outra viagem missionária. E aí o capítulo 15 de Atos trata sobre a segunda viagem missionária. Só que acontece uma questão, um senão nessa viagem. Diz a Bíblia que Paulo e Barnabé estavam se preparando para sair, e aí Barnabé decidiu chamar Marcos de novo. João Marcos era companheiro de Barnabé, mas a Bíblia diz que Paulo endureceu Pedro e disse: não, João Marcos nos abandonou no meio da primeira viagem. Está na Bíblia. Paulo disse: não, ele nos abandonou no meio da primeira viagem. Como é que nós vamos fazer uma viagem com ele de novo agora? Se nós precisarmos dele, ele vai nos largar na mão de novo. E Barnabé disse: não, Paulo, não, ele é meu companheiro mais antigo, ele vai comigo. Paulo disse: com ele eu não vou. Pensa, irmãos, Paulo e Barnabé discutindo se ia levar um ou outro na viagem. Paulo disse: com ele eu não vou. Barnabé disse: sem ele eu não vou. E a Bíblia diz, Bertim, que eles entraram numa dissensão tão grande que não entraram em acordo. Paulo dizia: eu não vou com Marcos. Barnabé dizia: sem ele eu não vou. E a gente lê o texto e a gente fica pensando: homens, desde que mundo é mundo, o homem é homem. Homem no sentido biológico, homem e mulher, não é? Questões pequenas, desentendimentos, mas Deus está do céu assistindo e agindo, porque o fato de Paulo e Barnabé se separarem, a Bíblia diz que foi tão grande, Varjão, você já leu isso? Foi tão grande a dissensão que eles se separaram. Barnabé disse: então eu vou com Marcos para outro lado. E a Bíblia diz que Paulo escolheu Silas para ir com ele nessa viagem. Ele disse: então eu vou para outro lado. Tudo isso, irmãos, tudo isso, Deus está agindo. Em tudo isso, Carmen, naquilo que nós olhamos e parece que não, Deus estava agindo. De que forma? O Evangelho, irmãos, precisava aceleradamente ser anunciado. Então por que ter Paulo e Barnabé no mesmo lugar, se Deus pode separar os dois e mandar cada um para um lado? Outras pessoas ouvindo, outras pessoas sendo alcançadas. Então na discussão dos dois, Deus entrou com providência. Barnabé e Marcos foi para uma direção, Paulo e Silas foi para outra direção. Paulo e Silas foram para outro caminho. Diz o texto, e nós encontramos na palavra do Senhor no versículo 40 do capítulo 5: Paulo escolheu Silas. Guarde isso, guarde essa palavra escolheu, que você vai compreender depois, que às vezes não é muito bom a gente ser escolhido, mas Paulo escolheu Silas. E a importância de Paulo ter escolhido Silas no contexto dessa história e desse momento da Bíblia. A Bíblia diz, no capítulo 40, Paulo escolheu Silas para ser seu companheiro. No capítulo 15, versículo 40, Paulo escolheu Silas para ser seu companheiro de viagem. E aí começa o capítulo 16. Portanto, o capítulo 16 trata da segunda viagem missionária de Paulo e Silas. Barnabé e Marcos foi para uma outra direção. Paulo e Silas foram na direção de Derbe, de Listra. Eles voltaram visitando as igrejas que eles tinham estabelecidos, as cidades que eles tinham visitados na primeira viagem missionária, e estenderam ainda mais, foram ainda mais longe nessa segunda viagem missionária. E diz o texto,
No capítulo 16, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentava em número, Enéas. Aonde Paulo e Silas passavam, diz a Bíblia, visitando os irmãos e os encorajando na fé, as igrejas iam sendo estabelecidas, e aumentando, e crescendo, e aumentando cada vez mais, em número de pessoas sendo alcançadas. No meio do caminho diz a Bíblia, que quando eles chegam, queridos, eles chegam numa região, eles chegam numa cidade, chamada Derbe, Listra, eles encontram um menino, um jovenzinho, era um jovem ainda, diz a Bíblia, a mãe judia, e o pai grego, e esse jovem chamava-se Timóteo. Timóteo, da carta de Paulo a Timóteo, diz a Bíblia que era um jovem que todos na cidade davam bom testemunho sobre ele. Todos os irmãos daquela cidade de Listra falavam sobre Timóteo e diziam que ele era um jovem especial. Ele era um jovem muito crente, ele era um jovem que realmente servia a Deus de coração. E aí diz a Bíblia que o apóstolo Paulo convida Timóteo para integrar a viagem com ele. E aí vai Paulo, Silas e o jovem Timóteo, e eles seguem na viagem deles, e diz a Bíblia que quando eles chegam em Troade, Paulo está cansado da viagem, do caminho, depois de passar tantos dias falando de Jesus em várias cidades da região, ele chega em Troade, e na noite ao dormir, descansar, diz a Bíblia que aparece para ele um sonho, um homem no sonho, e ele tem uma visão deste homem, e era um varão macedônico, da região da Macedônia, que já era na Europa, já não era mais na Ásia, era um pouco mais longe, e nessa visão que Paulo tem, esse homem da Macedônia olha para ele, Vanderly, e diz, passa a Macedônia e venha nos ajudar. Na visão que Paulo tem, no sonho que Paulo tem, sonho barra visão, ele vê esse homem, diz a Bíblia, era um varão, um homem, um adulto, um homem da Macedônia, e diz para Paulo, atravessa a Macedônia, Claudinha, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Esse texto é muito importante na minha vida, irmãos. Esse texto de Atos 16, especificamente nesse versículo 9, desse homem da Macedônia, que diz, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Vou fazer um parênteses aqui. Quando nós estávamos orando aqui, há pouco mais de 4 anos atrás, começo de 2014, março de 2014, para ser mais exato, na direção, no sentido de Deus nos dar uma direção para onde nós iríamos estabelecer o trabalho, a igreja, o ministério, onde a Liberty deveria se estabelecer. Nós tínhamos a certeza absoluta que não era Barretos, a única coisa que nós sabíamos é que não seria aqui, e nós definimos 5 cidades. Eu abri um mapa um dia lá em casa, no meu escritório, e orei sobre 5 cidades que estavam no mapa. Uma delas era Americana, a outra era São José dos Campos, a outra era Barueri, a outra era Indaiatuba e a outra era Sorocaba. Depois nós tiramos Campinas e incluí Ribeirão Preto, ao invés de Campinas. Então ficou Americana, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Barueri e Sorocaba. Dentre essas 5 cidades, uma dessas seria a cidade para onde nós iríamos, no sentido de trabalhar, tocar a vida e estabelecer e começar um trabalho como igreja. Esse era o nosso desejo. Por que essa região? Porque os meninos estavam em Campinas, a Carol e o Caio, e nós queríamos alguma coisa próximo de Campinas, mas não em Campinas mesmo. E como o meu trabalho é fazer consultoria na área financeira, eu trabalho em qualquer lugar e não preciso estar aqui. Eu poderia estar em qualquer lugar do Brasil fazendo isso daí. Então nós definimos essas 5 cidades. E saímos um dia, numa quarta-feira, para poder visitar essas cidades daqui. Saí daqui, eu com a Andréia, pegamos um amigo em Ribeirão, em Vinhedo, Eleazar, pastor Eleazar, que os irmãos conhecem, meu amigo, ele e a esposa Marisa, e nós ficamos quarta e quinta-feira visitando essas 5 cidades. Menos Ribeirão, porque Ribeirão a gente já conhecia, já tinha morado lá por 2 vezes, a Carol nasceu em Ribeirão, então Ribeirão não era necessário visitar, mas estava nos nossos planos. Fizemos isso quarta e quinta. Quando foi sexta, eu recebi a visita de um amigo aqui, um empresário de Ribeirão, e ele me fez uma proposta de trabalho irrecusável. Ele tem várias empresas construtoras e empresas de loteamento em Ribeirão, e ele me convidou para assumir a diretoria financeira das empresas dele, e me fez uma proposta de trabalho na sexta. Na quarta e na quinta nós tínhamos saído para visitar essas 4 cidades, e quando foi na sexta eu recebi uma proposta de trabalho em Ribeirão, e eu disse para ele, eu vou orar, porque Ribeirão é uma das cidades que eu tenho pensado,
mas hoje a minha vida tomou uma outra direção. Eu estou vinculado a uma igreja nos Estados Unidos, e na conversa que nós tivemos, eu quero começar um trabalho aqui, uma igreja aqui, vinculado a eles num primeiro momento, e aí então a minha vida não pode ser mais só a questão profissional. E ele disse: tá resolvido. Ele disse para mim: Lia, eu tenho 10 barracões em Ribeirão Preto, você escolhe qualquer um que você quiser para começar essa igreja. E nós pensávamos, quando nós estivemos na cidade, a gente vai começar na sala de casa, como nós começamos aqui, e se crescer nós vamos para a sala de um hotel, e se crescer a gente aluga alguma coisa, nós não temos pressa, só precisava definir a cidade. O que nós sabíamos é que não seria Barretos. E ele me disse isso: eu tenho vários barracões em Ribeirão Preto, e se você quiser, você escolhe um, vem trabalhar comigo. E era uma grande proposta, financeiramente falando, era uma grande proposta, profissionalmente falando, era um grande desafio. E nós entendemos que Deus estava nesse negócio no primeiro momento, na sexta-feira. E eu disse: André, a resposta de Deus, nós colocamos Ribeirão como propósito. Olha isso, recebemos a resposta. E eu fiquei de dar a resposta para ele na segunda, porque eu disse: eu vou orar 2 dias. E aí nós estávamos meio que definidos que Ribeirão Preto era a cidade que Deus tinha aberto para nós. E para amanhecer segunda, eu deveria ligar para ele na segunda. Para amanhecer segunda, irmãos, de domingo para segunda, eu sonhei a noite inteira pregando nesse texto de Atos 16 e 9. E eu sonhava com essa passagem: atravessa a Macedônia e nos ajuda. E eu pregava sobre isso, o homem da Macedônia pedindo para chegar na Macedônia, uma outra terra, uma outra região, uma outra cidade, para que o evangelho fosse levado lá. E quando amanheceu a segunda, eu entendi que Deus estava confirmando para mim que realmente era para que a gente atravessasse a Macedônia. Foi a confirmação que eu tive, não era aqui, a gente tinha que ir para outro lugar. Aquilo me trouxe paz. André foi dar aula, e eu fui para o escritório ler o texto, orei um pouco, fui ler a Bíblia. Estou lendo a Bíblia quando é segunda, umas 9h30 da manhã, depois desse sonho, me liga esse amigo, o pastor Eleazar. Talvez ele vai ver isso aqui no YouTube, e ele vai gostar porque eu estou falando dele. Ele me liga na segunda-feira e me diz: e aí, decidiu para onde vai? E eu disse: estou quase decidido já. E não contei nada do sonho, e nem tinha contado da proposta, não deu tempo. Na verdade, eu iria contar, mas não deu tempo. Eu disse para ele: eu estou quase decidido. E ele disse: deixa eu te dizer um negócio, por que você quer sair de Barretos? Não é que eu quero sair, é que a nossa vida está indo para uma outra direção. Ele disse para mim: não, Barretos é a tua Macedônia. Você chegou na Macedônia, você está pensando que você tem que ir para um outro lugar, atravessar para uma outra Macedônia. Barretos é a tua Macedônia é Barretos. É aí que as pessoas estão buscando, é aí que as pessoas estão precisando. Então às vezes você fica pensando que Deus vai te levar para um outro lugar, e você não vai para outro lugar, porque a tua Macedônia, usou exatamente o termo, irmãos, da mensagem que eu pregava no meu sonho, na amanhecer segunda, e do texto bíblico, e falou com muita autoridade, de forma que eu entendi. Mas ok, eu esperei André chegar de tarde, e eu não liguei para o homem para confirmar que eu iria para Ribeirão. Eu esperei André chegar da escola, e quando ela chegou da aula, ela é professora, ela me disse: você ligou, você deu resposta? Eu disse: ainda não. Ela disse: ai, graças a Deus. Falei: por quê? Ela falou: por que nós temos que sair de Barretos? Eu fiquei hoje o dia inteiro pensando sobre isso daí. Eu fiquei pensando: não, aqui é o nosso lugar, nós vamos começar aqui. Aqui é o lugar que Deus nos trouxe. Eu creio que aqui é o lugar que Deus tem para nós. Eu não estou em paz a gente ir embora para Ribeirão, mesmo que a proposta seja muito excelente, mas você acredita mesmo que você vai abraçar uma função profissional dessa, e ainda vai conseguir desenvolver a função que Deus tem para nós na igreja? O que a gente faz com tudo aquilo que Deus falou conosco lá quando a gente estava nos Estados Unidos? O que a gente faz com isso? A gente esquece? Porque se for para a gente fazer como tem que ser feito, eu acho que você não tem que ir para lá. Eu acho que nós temos que ficar aqui e começar aqui. Eu disse: ok, é a resposta de Deus, e contei para ela o que aconteceu dentro desse texto de Atos 16 e 9. Então esse texto de Atos 16 e 9 faz parte da nossa história. Eu só contei para os irmãos isso daí, para que os irmãos vejam como Deus trabalha. Paulo está lá, entrou dia, ele tem essa visão, esse sonho, e aí acabou que nós ficamos aqui. O resto eu posso parar por aqui, porque os irmãos já conhecem a história, não é? Nós estamos aqui, a Liberty é fruto disso, e é por isso que nós estamos hoje aqui. Paulo estava lá e teve a visão deste homem da Macedônia, irmãos. Escute, a Bíblia diz, o versículo diz para nós aqui, no versículo 10 do capítulo 16: imediatamente
Depois que ele teve essa visão, imediatamente ele procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho na Macedônia. Deus chama Paulo em sonho e diz: Paulo, não é mais só na região aqui de Chipre, não é mais só nessa região de Derbe, de Listra, não. Eu vou te levar mais longe. Você vai começar a uma outra região agora, que é o portal, é a porta de entrada da Europa. E a Bíblia diz que ele viu naquela visão este homem que chamava, e imediatamente partiu em direção à visão que Deus tinha dado para ele. E diz a Bíblia no capítulo 16 ainda, que Paulo em Trode pega o navio para ir em direção à Macedônia, e a primeira cidade da Macedônia é Filipos. Filipos, da igreja de Filipenses, que ele estabelece uma igreja em Filipenses depois, mas ali era a primeira visita de Paulo a Filipos. E quando ele chega em Filipos, diz a Bíblia que eles andam pela rua anunciando e falando de Jesus. Aí eles conhecem uma mulher por nome de Lídia, vendedora de púrpura. Capítulo 16, do 10 a seguir. Ele conhece Lídia e fala de Jesus para ela, Dixon. E diz a Bíblia que essa mulher se converte, ela e toda a família dela passa pelo batismo nas águas e se torna ali os primeiros crentes da igreja de Filipe, da igreja aos filipenses. Lídia, uma mulher que era de Tiatira, mas estava em Filipos vendendo púrpura. E Paulo continua pregando e continua anunciando, e de repente, num determinado dia, uma jovenzinha, uma mocinha, que trabalhava, era funcionária, diz a Bíblia, que ela era criada de uns homens, e ela tinha um espírito de adivinhação, que não provinha de Deus sobre ela, e ela adivinhava as coisas, e de repente ela começa a andar atrás de Paulo e Silas, e de Timóteo, e ela diz: esses homens são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. E ela começa a anunciar Paulo e Silas dessa forma para o povo, e é verdade o que ela estava dizendo. Porém Paulo, incomodado com aquilo, diz a Bíblia que repreende o espírito maligno que estava sobre essa jovem, e ela perde essa capacidade de adivinhar, porque aquilo era um espírito maligno que estava sobre ela. E ao perder a capacidade de adivinhar, os seus donos perdem os lucros. Não tem mais como ganhar dinheiro com ela. Eu imagino aquela moça adivinhando o futuro, lendo mãos, ou adivinhando, ou dizendo que estava adivinhando, né, coisas, lendo mãos, falando de coisas que tinham acontecido na vida das pessoas, e os proprietários ganhavam dinheiro com ela. E quando Paulo expulsa esse espírito, ela perde essa capacidade, e aí começa o problema na vida deles. E aí diz a Bíblia que esses homens levam Paulo e Silas para as autoridades da cidade, e eles são presos, açoitados e lançados no cárcere interior. E eles são lançados na solitária. Paulo e Silas, açoitados, são enviados para a solitária. E aí nós chegamos no versículo que nós lemos, no 25 e no 26 do capítulo 16. Por conta de tudo isso, Paulo e Silas é lançado na prisão. Eles estavam lá na prisão, diz a Bíblia que amarrados em um toco. A Bíblia diz, eles estavam acorrentados em um toco. Depois de serem açoitados, depois de terem apanhado muito, amarrados que eles estavam naquele toco, diz a Bíblia no versículo 25, o texto diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Os irmãos compreenderam por que eles foram parar na prisão? Entendeu o histórico da chamada de Paulo e o porquê que ele chega naquele momento na prisão? Alguém pode dizer: mas pastor, Paulo não estava cumprindo um chamado de Jesus? Quando ele tem a visão do homem da Macedônia, ele entende que Deus estava falando com ele, para que ele fosse na direção da Macedônia, e pregasse, falasse do Senhor para aquele povo. Sim, estava cumprindo. Ele estava na absoluta e restrita vontade de Deus.
Paulo não deu um passo falso fora da vontade de Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Ele estava vivendo o tempo que Deus queria que ele vivesse. Ele estava falando aquilo que Deus queria que ele falasse. Então por quê? Por quê? Que este homem é preso, açoitado, fazendo a vontade de Deus, anunciando o reino de Deus, cumprindo a visão de Deus para a vida dele. Por quê? Por quê? Porque Deus tinha propósito com ele lá naquela prisão. Eu aprendo nisso, que quando Deus tem algo na nossa vida, quando Deus tem algo na minha e na sua vida, e nós nos entregamos para Ele, de corpo, de alma, e dizemos: Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Muitas pessoas disseram isso aqui no final deste ano. Eu quero viver este ano que está começando na Sua vontade. Eu quero que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Nós precisamos saber, muitas vezes a vontade de Deus passa por questões como essa. Nós somos levados a uma prensa, nós somos levados a um momento de dificuldade, mesmo estando na vontade de Deus. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa, diz a Bíblia, que por volta da meia-noite, se meio-dia é o ponto mais alto e mais quente do dia, é quando o sol está a pino, no seu lugar mais alto e mais quente, a meia-noite é o ponto mais escuro da noite no céu. Meia-noite é o momento em que o céu está mais negro, mais denso, mais em trevas. Se meio-dia é o momento mais quente, certamente a meia-noite seria o momento mais frio. A Bíblia diz que perto da meia-noite é a hora que o céu está mais escuro, trevas, escuridão, insegurança. Meia-noite na Bíblia fala de dificuldade, densas dificuldades, dificuldades insolúveis, de momentos difíceis. Diz a Bíblia, perto da meia-noite. Se é tudo isso, é o momento mais difícil. Mas a Bíblia diz que a meia-noite é o momento que Deus costuma agir. É a Bíblia quem diz. Por isso que esse texto é importante para nós. O texto que nós lemos diz: mas por volta da meia-noite. Sabe o que acontece por volta da meia-noite? Diz a Bíblia no Êxodo capítulo 11, versículo 4. Deus dá uma ordem para Moisés e diz: Moisés, por volta da meia-noite, o anjo vai passar, vai destruir os primogênitos, e vocês vão começar a ser libertados. Por volta da meia-noite, diz a Bíblia, o anjo passa a última praga de Deus, a 10ª praga do Senhor no Egito. As portas estão fechadas, os hebreus com a marca do sangue na porta, os egípcios dormindo como uma noite normal, achando que seria mais uma noite comum. Mas diz a Bíblia que por volta da meia-noite, está no texto de Êxodo, capítulo 11, versículo 4, por volta da meia-noite, o anjo do Senhor passou, e ele foi dizimando os primogênitos. Ali representava, Varjão, o início da libertação do povo hebreu. Então por volta da meia-noite, também, se é o momento mais escuro, é o momento da libertação do Senhor. É o momento em que Deus age na minha e na sua vida. Há um simbolismo no meia-noite, e não é, claro, literal, mas nós precisamos olhar com olhos espirituais para o que a Bíblia está dizendo. Meia-noite significa o momento da virada, um novo dia. Algo novo vai acontecer. É nesse momento da pior escuridão que Deus age na minha e na sua vida. Diz a Bíblia, nós vimos no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 19, quando Gideão está para enfrentar os midianitas, apenas 100 homens com Gideão. Quando ele está para enfrentar os midianitas, diz a Bíblia que por volta da meia-noite, Gideão declara guerra contra os midianitas, e Deus traz a vitória para os hebreus. Por volta da meia-noite é o momento que Deus age. Às vezes no momento de pior dificuldade da nossa vida, onde não tem uma estrela no céu,
onde a gente não consegue, a escuridão e as trevas, irmãos, são quase palpáveis. Não sei se você já passou por isso. Nós vivemos um período de inverno muito forte, quando nós estávamos lá na América, e nós não sabemos o que é frio, porque o Brasil não faz frio assim. Mas nos momentos de inverno, na estação do inverno, 3:30 da tarde escurece. Pegamos menos 20, menos 22. É muito frio. E tem noites. As noites são tão escuras e são tão densas, irmãos. Não tem uma estrela, não tem uma luz. Se você estiver numa estrada e acontecer um problema com o farol do carro, você não consegue enxergar absolutamente nada. É uma escuridão quase que palpável. Diz a Bíblia, perto da meia-noite, o Senhor fala: ei, o noivo está chegando. Mateus 24, o noivo está chegando. Perto da meia-noite, o anúncio é: saia ao encontro, porque o noivo está vindo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, diz a Bíblia, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Vou parar um pouquinho. Pensa. A Bíblia diz que eles não estavam reclamando por terem sido açoitados. A Bíblia diz que eles não estavam reclamando porque eles estavam presos. A Bíblia diz que eles não estavam reclamando porque eles estavam naquela situação, amarrados num tronco. A Bíblia diz que perto da meia-noite, na mais negra escuridão da vida de Paulo e Silas, numa terra distante, numa nação distante, num código e num regulamento de lei diferente, sujeito a pessoas estranhas, diz a Bíblia que no pior momento da vida deles, eles estavam orando e cantando. E hoje foi falado aqui a importância do louvor, a importância da adoração, a importância do louvor, orar e cantar. Oh, irmãos, esse combo, oração e adoração, orar e louvar, se nós soubéssemos o quanto é poderoso diante de Deus, o quanto é poderoso. Às vezes a gente quer falar, e a gente quer compartilhar e dividir e contar para todo mundo tudo aquilo que está acontecendo conosco, todas as dificuldades, todos os problemas, todas as lutas. A gente quer sair dividindo e contando, mas a gente se esquece de contar para Ele. Oração é uma conversa, foi falado aqui. Conta para Ele em oração, e quando você terminar a sua oração, apresenta para o Senhor uma adoração, louve a Ele, tenha força, busque lá no fundo da sua alma uma força e cante para o Senhor algo, porque isso é poderoso diante de Deus. Paulo e Silas decidiram que mesmo amarrados, mesmo no pior momento da vida deles, eles iriam adorar o Senhor. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que não seja adorador circunstancial, que não seja adorador de momento, que não seja adorador quando tudo vai bem, que não seja adorador quando a vida está boa, que não seja adorador quando a saúde está tudo certinho, tudo tranquilo, que não seja adorador quando não tem necessidade, que não seja adorador quando as coisas estão fluindo, quando a vida está voando. Verdadeiros adoradores não são circunstanciais, não adora e não reconhece Deus por conta do momento, adora a Deus em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. É isso que faz a diferença. É nessa hora que Deus, eu fico imaginando Deus olhando do céu, irmãos. Ou eu não sei que hino que Paulo cantou, eu não sei que música que Paulo e Silas cantaram, mas foi uma música que tocou Deus, tocou o coração de Deus. Deus estava do céu olhando Paulo e Silas naquela situação, assim como Deus está do céu olhando para a minha vida e para a sua vida. Você pode pensar, porque às vezes a gente não tem coragem de dizer, mas a gente tem coragem de pensar. Então você pode pensar: o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para viver assim?
O que eu fiz para Deus? Por que Deus permitiu isso? Por quê? Por quê e por quê? Você pode pensar: eu entendo que eu estou na direção de Deus, eu entendo que eu estou fazendo tudo certinho. Por quê? Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Mas eu só posso te garantir, pela Bíblia, ainda que você esteja na sua meia-noite, ainda que você esteja no momento mais escuro, ou passando por um momento mais escuro da sua vida, é agora que Deus começa a agir na sua vida. Deus é especialista nisso. Os grandes acontecimentos da Bíblia acontecem exatamente neste momento. Meia-noite é o momento que a esperança vai embora. A gente perde a esperança, a gente já não acredita mais, e aí Deus diz: eu vou fazer agora. A Bíblia diz que esses homens oravam e cantavam louvores a Deus. E aí o versículo 26 diz: de repente. Lembra quando você repetiu de repente? De repente é uma locução adverbial, é uma locução que diz inesperadamente, sem você esperar, subitamente, no jeito que a gente não compreende. De repente, aquilo que é inesperado, imprevisível, repentino. Diz a Bíblia: de repente. Eles estavam cantando. Talvez eles cantavam como o rei Davi. Como o rei Davi. Vai saber se eles não cantavam isso. A Bíblia diz que de repente, quando ninguém esperava, quando as pessoas achavam que não tinha jeito, sobreveio um terremoto. Pensa, de repente sobreveio um terremoto. Rodrigo, terremoto abala tudo. A Bíblia diz que o terremoto abalou os alicerces da prisão. De repente, Deus manda sobre a nossa vida um terremoto para nos abalar, abalar o nosso alicerce, abalar as nossas convicções, abalar as nossas crenças, abalar a nossa vida mesmo, abalar a vida que a gente tinha até esse momento. Até aqui a gente era um, de repente vem um terremoto na nossa vida, que divide a nossa vida em antes e depois. Eu prego para pessoas aqui que estão passando por isso. Um terremoto, do nada, de repente, a Bíblia diz que veio um terremoto, e abalou, o texto diz, abalaram os alicerces da prisão. Eles estavam cantando, adorando o Senhor. De repente aquele terremoto abalou tudo, mas não foi para matar, não foi para destruir, não foi. O texto diz: abriram-se todas as portas. Eu preguei esses dias aqui sobre portas fechadas. A bênção de Deus está muitas vezes nas portas fechadas, lembra? Hoje a ministração do Espírito nos leva numa outra direção e diz: depois do terremoto, abriram-se todas as portas. Entende? Estava orando, estava adorando, Deus mandou um terremoto, abalou tudo, a estrutura, a convicção, a crença, tudo, e abriram-se todas as portas. Essa mensagem é profética para alguém, para esse ano que se inicia. Aleluia. Se você passar por um terremoto, se isso acontecer na sua vida, ou se está acontecendo, lembre-se, não vai acabar, não é para destruir. As portas serão abertas a partir daí.
Mas antes eles foram açoitados, antes eles foram presos, antes eles sofreram, antes eles passaram o que talvez nós não poderíamos passar. Fica de pé, eu vou terminar esse culto nessa noite. Aleluia. Quando Paulo foi chamado pelo Senhor, no caminho de Damasco, uma das coisas que Jesus disse para ele foi: Paulo, Paulo. Jesus chama ele de Saulo, Saulo. E ele diz: quem és, Senhor? Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E eu vou te dizer, eu vou te ensinar o quanto você vai padecer pelo meu nome. Quando Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco, ele entende que a vida não era mais dele, ele não era mais dele mesmo, a vida dele agora era do Senhor. E ele diz: se eu não tenho a minha vida por preciosa, eu não tenho. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Essa foi a primeira grande experiência que Paulo passa no começo do seu ministério. Ele estava absolutamente dentro da visão de Deus, no centro da vontade de Deus. Ele foi levado para Filipos por conta de uma visão de Deus. O homem da Macedônia diz: ei, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Ajuda-nos aqui. De repente ele vai parar naquela prisão gelada, fria. Se fosse eu, ou se fosse você, talvez pudesse estar dizendo: do que adianta isso? É isso mesmo? É isso que é servir ao Senhor? É isso mesmo? Fazer parte de uma igreja é isso? É passar por lutas assim? É isso? É isso mesmo? Se fosse eu, se fosse você, lá no fundo daquele cárcere, a gente ia querer, como diz alguns, ter uma conversa séria com Deus. Eu já vi gente dizer assim: eu chamei Deus para uma conversa séria. Faz isso não. Eles não sabiam o que iria acontecer, mas quando eles começam a cantar, eu imagino Paulo falando com Silas: Silas, numa prisão escura, é possível que eles não se viam, mas eles se ouviam. Paulo diz: Silas, você está aí? Ele diz: eu estou. Está doendo, Silas? Está doendo, Paulo. Lembra do convite, Silas, que eu te fiz? Lembra o texto, irmãos? A Bíblia diz que Paulo escolheu a Silas. Lembra, Silas, do convite que eu te fiz, quando eu te escolhi para vir comigo? Ô Silas, eu não sabia que seria por isso que a gente ia passar. Eu não sabia, Silas, palavra eu não sabia. Silas diz: irmão Paulo, estamos juntos, estamos juntos, eu não vou desistir. Então vamos cantar. E a Bíblia diz que eles começam a cantar com a força que eles têm, com as forças que eles tinham. Ei, Deus vai mandar um terremoto na sua vida. Um terremoto. Anote hoje essa data, anote esse culto, anote esse dia na sua agenda. Porque quando você estiver vivendo esse terremoto, você vai precisar dessa mensagem, dessa palavra, para que você não se desespere. Entenda que não se trata de destruir, de acabar. O Espírito do Senhor fala aqui. Essa mensagem é para você anotar, porque quando isso acontecer, você sabe do que Deus está falando, porque Deus já está dizendo: depois do terremoto, todas as portas foram abertas. Um novo tempo, um novo ciclo. O texto diz
todas as portas foram abertas e soltaram-se as cadeias de todos. Liberar a cadeia para de liberdade. Liberdade. Aquilo que nos prendem, aquilo que te prende, aquilo que te amarra, aquilo que te impede de avançar, aquilo que te impede de seguir, de conquistar, de construir, de realizar. Falo para pessoas aqui nesta noite que não conseguem terminar, que não conseguem concluir, aquilo que te impede de conquistar, de realizar, de concluir. O Espírito do Senhor está quebrando nessa noite cadeias, algo que nos impede e nos dá liberdade no Espírito, para que a gente possa trafegar numa dimensão espiritual com Ele, para que a vida tome uma outra direção, um outro rumo, coisas novas aconteçam. Sim, tempo de cadeias abertas. Esse é o sentido do terremoto na vida daqueles que têm a vida nas mãos do Senhor. Mas entenda, a chave disso tudo está no versículo 25. Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus. Não desistiram, não abandonaram, não ficou no meio do caminho, não quis entender, não quis explicações. Senhor, não quero saber, eu quero falar com o Senhor e eu quero adorar o seu nome. E quando eles fizeram isso, diz a Bíblia, que no pior momento da vida deles, Deus manda um terremoto, porque perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e Deus mandou um terremoto e abalou os alicerces do cárcere. Todas as cadeias foram soltas, todas as portas foram abertas, porque Deus é Deus. Feche seus olhos, vou orar por você nessa noite. Oh, aleluia. Ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga a todos